Mas tudo bem. Você não pode ir pro ar. Cara, isso tinha mesmo, Marcelo, pegar... Final de ano, de repente... Não final de ano, cara. Final do programa agora. É, tipo... Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo... Opa, desculpa. Ah, beleza. Foi. Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo à segunda parte do programa 83. Como vocês podem ver, sempre o assunto ele parece que se multiplica. A gente se programa para falar num tempo, não dá, Não né? dá, não dá. Então ainda vamos falar nessa segunda parte do Barroca, vamos falar das carências do time e vamos falar da venda do Ian Couto. Possível venda, Possível venda. Até a gente tá Não gravando o certo. programa hoje é quinta-feira, né? Essa segunda parte deve ir ao ar na sexta. Ainda não foi confirmada a venda do Ian Couto. Mas tá pra Mas acontecer. está para acontecer. É isso aí. E aí o Coxa entra umas verdinhas aí. Ele vai ajudar no ano, né? Vai ser muito bem-vindo, né? Sobre o Barroca, eu vou confessar para vocês que não era o nome que eu gostaria no Coritiba, mas também acho o Barroca mais interessante que o Jorginho. Sem dúvida. Confesso, e não escondo isso, que eu não queria a renovação de Jorginho. Eu acho que o Jorginho foi muito feliz naquilo que ele veio fazer. Ele entregou justamente o que a gente precisava. Concordo. Né? É como te dar uma tarefa, você precisa fazer isso. Ele fez. Diferente do que o Argel falou lá, ele sim é uma missão dada e o missão Argel cumprida. falastrão, cara. O Argel falar que salvou o Ceará é ridículo, mas eu fico imaginando que o técnico anterior do Ceará pensou, acho que era o Anderson Moreira. Não, era o Edilson Batista que o caiu. Edilson Batista. Ele não tem muito o que pensar. Mas, enfim, o Argel já deu, mas enfim. O Barroca é um técnico moderno, digamos. Pelo menos é cantado assim. Futebol moderno, futebol de posse de bola, o futebol propositivo, como é a nomenclatura da moda, né? Ou é como que é, reativo ou é propositivo. Isso. Eu confesso que no meu tempo, eu não sou tão velho assim, a gente falava ou futebol ofensivo ou futebol defensivo. Sim. Ou o cara era retranqueiro ou era ofensivo, não tinha nada disso de propositivo, reativo e tal. Mas é uma incógnita para mim, confesso. Agora, eu acho que o sucesso do Barroca vai passar muito pelo material humano que derem para ele. Certo? Eu acho que o cara, não adianta quererem que o cara tire leite de pedra. Não adianta você ter a posse de bola sem a qualidade. Eu também porque concordo. aí não chega a lugar nenhum. Não chega. Como que você vai fazer uma transição defesa meio ataque se você não tiver jogadores de qualidade para isso? Ele pode até ter ideias boas, ele pode ser um técnico moderno, inovador e tal, mas a gente vai precisar saber se o material humano que ele vai ter à disposição, se também vai ajudar. Eu lembro muito do Barroca quando ele começou ano passado o Campeonato Brasileiro no Botafogo. Eu lembro que todo mundo estranhou a forma que o Botafogo era do Alberto Valentim, se eu não me engano. Isso mesmo. Acho que era o Alberto Valentim, aí ele foi demitido, o Barroca assumiu. O Barroca era técnico o Alberto estava no Vasco. Eu não lembro, Enfim. mas o Barroca era técnico do Sub-20 do Botafogo, né? Ele era do Corinthians. Ele foi do Sub-20 do Botafogo, foi pro Corinthians pelo bom Corinthians trabalho, tanto que o Caetano era atleta Jogador dele do Botafogo e ele leva pro Corinthians. Então ele fez a copinha ano passado no Corinthians e o Botafogo, o time que ele já tinha trabalhado, traz ele para ser o treinador do time principal no Campeonato Brasileiro. E aí foi um time que mudou da água pro vinho. E todo mundo se surpreendeu. Deixa eu só fazer um comentário, Claro. que eu estou cortando, porque você me puxou uma coisa. O fato do Barroca, recentemente, ter treinado jogadores sub-20, né, do Corinthians, do Botafogo, isso é interessante para o Coritiba. Como a gente falou no programa anterior, o Coritiba não é um time de dinheiro para trazer jogadores em evidência. Então ele pode pensar revelações que não estão sendo bem aproveitadas. Sim. Coisa que um Jorginho não faria. Essa é a ideia dele quando ele pede Natan, o volante do Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, e pede também o Caetano, que são jogadores novos, que ele viu lá atrás, pouco conhecidos e que trabalharam com ele. Né? Acho isso bem interessante. Então eu acho que porque veja bem, o técnico mais antigo, muitas vezes ele precisa do empresário para indicar jogador para ele. O que é o caso para mim do Jorginho, por exemplo.
Eu não vejo, posso estar enganado, mas eu não vejo o Jorginho como um profundo conhecedor Estudioso da bola. da bola, do futebol brasileiro. É mais aquela coisa do boleiro, né? Motivação e Conhece o futebol de dentro do vestiário. Exatamente. Olha, eu conheço bem, era assim na minha época. Exatamente. E Vamos lá, vamos dar o sangue, vamos... não vou criticar, porque isso foi o que fez o Coxa Não, deu subir ano resultado. passado. Deu eu acho que resultado. precisava isso, mas muda o perfil completamente. Deu resultado. E o que eu estava falando, só para continuar, imagina, quando o Barroca surge no Botafogo e todo mundo acaba ficando curioso, o Mauro César faz uma entrevista com ele. E ele dá uma declaração querendo ilustrar mais ou menos o que ele pensa do futebol, que eu achei brilhante. E aí eu comecei a gostar muito do trabalho dele. Ele fala, se eu estou numa briga, essa briga vai durar 10 minutos. 10 minutos eu posso ter um porrete para me ajudar por 7 minutos ou por 3. O que eu prefiro? Eu posso perder a luta sem o porrete, eu posso tomar um soco no queixo e cair. Mas se eu tiver um porrete por 70% do tempo, eu vou ter uma possibilidade maior. E ele falou, assim é o futebol. Se eu tiver a bola por 70% do tempo, eu vou ter mais chance de chegar ao gol. A chance dele chegar ao gol é muito maior. Esse é o tal do futebol propositivo. Exatamente. E eu achei isso muito interessante. E essa entrevista até para o torcedor que não assistiu, é uma entrevista escrita, que não leu, acho que vale muito a pena para conhecer um pouco mais do treinador que o Coritiba contratou. É um cara com ideias modernas, é um cara que gosta de ter o futebol jogado. Acho que pode ser que dê errado, a gente não sabe. Mas eu acho que a gente vai ter um Coritiba muito diferente e muito interessante em 2020. No mínimo eu estou curioso, entendeu? No mínimo. E outra coisa que eu acho bacana, o Barroca tem 37 anos. Ele deve estar muito motivado. Sim. Ele deve estar, assim, é uma grande chance dele se firmar no mercado de treinadores do futebol brasileiro. Uma boa campanha no Coritiba nessa temporada vai abrir muitas portas para ele. Então, isso é uma coisa interessante, porque se você pegar um técnico já experiente, já vivido, né, sinceramente, o Coritiba não faz muita diferença para ele. Sim. Né? O próprio Jorginho, saiu do Coritiba na hora certa, porque ele saiu por cima. Sim. Ele conseguiu aquilo que tem ele veio as portas fazer. abertas no clube. Exato, eu não duvido e eu não duvidaria que ele voltasse, em caso de insucesso com o Barroca, Sim. que eu torço para que não aconteça, que ele voltasse para apagar fogo. Então essa aposta no Barroca, e eu era contra, mas se torna válida. Se torna válida porque nós temos um treinador jovem, disposto a trabalhar, disposto a ficar em evidência. Então eu acho que pode ser interessante. Agora, o Barroca hoje, Rogério, ele tem, principalmente depois da contusão do Giovani, carências no elenco do Coritiba. Acredito que a diretoria está trabalhando nisso ainda. Mas o que você enxerga, quais as carências hoje do elenco hoje? Vamos ver se a gente está alinhado aí. Bom, eu acho que o principal hoje, um centroavante para ser titular. Eu até acho o Vanderlei um jogador de qualidade, mas é uma incógnita. Já não sabe as condições físicas. Ele renovou claramente pelos 2 gols que ele fez no último jogo. Não tem dúvida. Não tenho o que falar. Vejo qualidade nele, vejo. Agora, se ele mereceu ter uma renovação, ele não mereceu. Não, ele tem qualidade. Quando ele foi contratado pelo Coritiba, eu disse lá no Twitter, o Vanderlei é bom jogador, sim. Fez bons jogos no Flamengo, fez bons jogos na Ponte Preta. Eu acho que é um jogador muito útil, tá? Agora, você confiar a titularidade de um campeonato brasileiro nas costas de um jogador que é uma incógnita fisicamente é perigoso. E o Igor Jesus é um jovem também. Então, que é normal oscilar, né? O menino também vejo qualidade nele, vejo um futuro muito bom para o Igor Jesus. Acho que pode vir a ser um bom centroavante, mas é novo. É normal que um jogador de 18 anos que ele tem hoje, que durante a temporada ele oscile, ele tenha bons e maus momentos. Então acho que é uma posição delicada. Pode ser que venha o Sassá? Eu ia entrar nesse assunto agora. O que eu penso para essa posição do Coritiba? Eu vou voltar a 2001.
Quando o Evair é contratado, o Evair já estava numa idade avançada. O Curitiba, naquela época, o técnico era o Ivo Wortmann, deu um salto de qualidade imenso. A gente dificilmente traria um jogador do nível do Evair hoje. Mas eu penso, quando você tem um jogador no elenco, como o Igor Jesus, que é um jogador que tem potencial, você precisa de um companheiro para ele que oriente, que ensine os atalhos para ele. Com certeza. E eu não vejo isso no Sassá. Ele não... O Sassá é um jogador polêmico, né? Não é um jogador que tem um histórico de artilheiro. Ele não é um bom exemplo. Ele não é o comportamento que todo empresário quer para o seu jogador, Exatamente. que todo treinador quer. Se vier para Curitiba, eu vou ser o primeiro cara a torcer para que dê certo. Eu penso. Agora, não é o centroavante que eu teria. Porque eu acho que o Barroca vai ter uma bomba relógio nas mãos que pode explodir a qualquer momento. E eu não sei se isso é bom. Mas o Barroca também já trabalhou com o Pois Sassá. eu acho que até que foi um pedido do Barroca. Aí eu já não sei, mas... Mas outra carência que eu vejo, agora mais evidente, é a meia cancha, um armador. Exatamente, eu já via antes e agora a nossa principal peça da posição já não contamos Curitiba mais com ele. tentou o Guerra, que eu gostaria de ver também com a camisa do Curitiba. Acho que o Guerra, motivado, bem condicionado e fazendo pré-temporada, podia ser muito útil. O problema é o bem condicionado. Mas ele participando de uma pré-temporada, é isso que eu digo. Ele tem condições de se condicionar melhor. Que o fato é, você chegar num clube no meio da temporada, com nível físico abaixo dos demais, é uma coisa. Sim. Você começar o ano junto com o grupo, fazendo toda a pré-temporada junto, eu acho que é outra. Mas o Guerra parece que é carta fora do baralho. Então parece que já não teve acerto. Acho que já está meio encaminhado com o Cruzeiro, se eu não me engano. Mas o Guerra não vem. Um nome que surgiu aí nas entrelinhas, que o Curitiba pode buscar, é o Regis, que é do Bahia, jogou no Corinthians já. É um jogador de um nível abaixo do Guerra para mim. Mas eu também não sei se eu traria por questões físicas. Mesma coisa. Ele há muito tempo, agora ele vai, agora... E também não vejo esse cara como um jogador assim que vai tomar conta da posição. Não. Porque a gente precisa, a diretoria nesse momento, ela tem que pensar num jogador que venha e tome conta. Não adianta você trazer um jogador meia boca, que tanto fisicamente quanto tecnicamente, porque não vai resolver o problema. E daqui 3 meses já estão procurando outro jogador. É um jogador lento já para a idade dele, né? Ele não é tão veterano assim, mas já tem aquela... Essa conversa nossa está remetendo ao quê? As duas principais carências do Coritiba hoje são talvez, muito provavelmente, as duas mais valorizadas posições do futebol brasileiro. O camisa 9 e o camisa 10. Então aí o que eu acho? Que o dinheiro, se acontecer a venda do Ian Couto, uma boa parte vai para esse... Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que o Sassá pode ser que apareça, pelo que a gente tem escutado, a possibilidade é grande, parece que tem outros times interessados, mas não sei. Acho que pode pintar o Sassá aí, agora o meio vai ser um pouco mais difícil. O mercado está ficando afunilado, né? Os jogadores estão... Vamos esperar muito o primeiro semestre. O primeiro semestre, não, desculpe, o fim dos estaduais, né? Eu acho que essa era a ideia, porém não contavam com a lesão do Giovani. Acho que até uma chance para o Luizinho agora no começo de temporada. O Barroca gosta de trabalhar com jogadores jovens. De repente o Luizinho, o próprio Matheus Bueno, mas a gente vai falar isso no outro programa. De repente eles não acabam dando uma oportunidade de novo para o Rui, alguma coisa assim. Não acho que vai resolver o problema, nunca resolveu. Não sei, é agora. Não sei porque alguém acreditaria ou alguém acredita que ele vai... E a nossa grande expectativa para 2020 pode a gente nem ter muito tempo para vê-lo em campo, que é o Ian Couto. Surgiu essa informação que o Barcelona está interessado nele, e eu até acompanhei uma entrevista do Samir para o Napoleão de Almeida, dizendo que o valor do Ian Couto é até maior do que os 5 milhões de euros que foi informado, porque tem a questão de bonificação e tal. A gente não pode segurar. A informação que eu tenho é que são 5 milhões, porém serão traçadas algumas metas
que pode chegar a 8 milhões de euros. É muito dinheiro. É Pro 60% Curitiba a hoje. mais do valor do que está sendo divulgado. E é um menino com 17 anos. A gente não sabe até onde ele pode chegar. Pois é. Não dá para... Porque uma coisa é fato, Rogério. A torcida do Curitiba, e eu me incluo nisso também, não vou dizer que não, vai pegar no pé do Piá na primeira sequência ruim dele. Sem dúvida. E aí pode desvalorizar. É a mesma coisa que aconteceu com o Dodô aqui, que hoje está sendo vendido para o Bayern de Munique, né, por um valor astronômico. Então, assim, vamos ver o Ian Couto até junho ou até dezembro e que seja feliz e evolua no Barcelona. E a expectativa em cima do Ian Couto é muito grande. Isso, às vezes, acaba prejudicando até nessa transição. Porque é um menino de 17 anos que a primeira bola que tomar nas costas, tá sem vontade, não quer jogar a cabeça aqui, tá longe, vai embora. Cara, não tem o que fazer. A E outra cabeça coisa, tá o longe. menino tem proposta do Barcelona, tem proposta do Bayern de Munique e tem proposta do Arsenal. Como que você vai manter o foco desse menino aqui? Não tem como. Eu não julgo ele. Claro que eu queria ver o Ian Couto brilhando com a camiseta do Coxa, claro que a gente cria uma expectativa e, esse menino da seleção vai ser o nosso futuro. Mas não tem como julgar o menino. Que vá ser feliz no futebol europeu, então. Sim. Né? Não, mas eu acho que isso já está definido. Ele não tem possibilidade de ficar no Brasil. Entre um bom dinheiro nos cofres do Curitiba, a minha única preocupação é que a diretoria saiba gastar esse dinheiro. Mas sabe, Ricardo, até esse mercado que o Coxa tem feito, né, nesse começo de temporada, está me surpreendendo. Eu estou vendo contratações muito coesas. A única coisa que me decepcionou, eu vou ser bem franco, quem assistiu a primeira coletiva do presidente, o Samir Namur, eu entendi que o Guerra estava dentro do Curitiba já e que o Berril estava muito próximo. Que são dois jogadores que eu gostaria muito e que elevariam o patamar do time. Aquela live lá foi um desastre. A gente ficou na decepção. Eu até fui criticado nas redes sociais porque eu coloquei no Coxa House, olha, o presidente que falou e não sei, vocês criticam muito o trabalho dele, se ele falou é porque podia. Mas não fala, então. Não podia e não deu certo? Então não podia. Eu acho que ele abre demais, talvez falta um pouco de traquejo. Malandragem para ele. É a mesma coisa, mas a lista parece mas a lista não é culpa da clínica, tá ali para os caras... Não atrapalhou tanto que o todos da lista estão ali. Mas a questão a gente está finalizando já esse programa, mas a questão é, ontem até no programa que foi, na entrevista que ele deu para o Napoleão de Almeida, ele abre muito sobre nome de jogadores. Ele tem que falar, estamos negociando e não citar nome. A política do clube é confirmar quando o negócio estiver fechado, quando o contrato estiver assinado. Deveria ser assim. E só para finalizar, precisamos de lateral direito. Se o Ian Couto for embora, sim. Perdemos 3 laterais do ano passado, saíram. Trouxe apenas o Lucas Ramon e o Ian Couto não sabemos até quando ele fica. Vai ser uma posição. Então, pelo menos alguém ali para brigar com ele para o nível. Porque não adianta, o Lucas Ramon, por mais que possa vir a ser um bom jogador para o time, não está no nível. Não, e tem que ter um cara para alguém titular numa Série A. Com ele. Ele sequer foi titular no Bragantino na Série B. Então... o produtor já está falando que o tempo está estourando. Só para encerrar rapidinho, o Curitiba tem 40% dos direitos econômicos do Vanderlei. O Vanderlei está saindo do Grêmio do Santos para o Grêmio. Deve vir algum jogador do Grêmio na negociação. Acredito eu que seja o Lima, o meia que teve no Ceará em 2019. Mais uma contratação. Lima, não estava sabendo disso, mas eu li ontem que o Lima está negociando para ser atleta do Ceará em definitivo. Então, isso eu espero que seja. Pode ser. Porque eu acho que não seria um jogador que eu traria para o Curitiba. É isso aí. Próximo programa. A expectativa para 2020, Campeonato Paranense. E mais uma vez vamos falar sobre a parceria com o DAZN. Grande abraço.